A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Quando a gente fala das missões, é muito comum a gente pensar em história, patrimônio, turismo, mas existe uma pergunta que nem sempre a gente faz. Quem é que conta essa história? A perspectiva é de quem? Porque toda história é também uma escolha do que lembrar, do que destacar e muitas vezes do que deixar de fora. E para abrir o nosso cafezinho de hoje, eu trago uma reflexão do historiador Jacques Le Goff, que diz o seguinte: a memória é a matéria-prima da história. E talvez seja justamente aí que mora o nosso grande desafio, entender que memória não é neutra, ela é construída. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, todos juntos contra os vilões do esgoto. Sicredi é ter com quem contar. Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria e Fena Soja 2026, nosso ouro vem do campo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje eu recebo a Bedate Aparecida Finoquet. Professora, pesquisadora e autora, possui diversos livros publicados sobre a temática indígena, além de trabalho na área do audiovisual abordando história e cultura indígenas. Coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígenas da UFS, campus aqui de Cerro Largo, com uma trajetória dedicada à história, memória, patrimônio cultural e etnologia indígena. Prof, seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. Que prazer lhe conhecer, né? E que prazer ele receber aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma baita de uma conversa. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com a senhora. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Dani. É um prazer, de fato, estar aqui no Cafezinho, poder conversar um pouco sobre esse tema tão potente, tão presente neste ano, que nós temos os 400 anos das missões jesuítico-guarani. E importante também trazer essas outras reflexões, esse outro ponto de vista, outras abordagens. Sim, sabe que quando eu construí o nosso roteiro, olhando um pouco da sua história, né, de tudo que a senhora já... Posso lhe chamar de senhora? Não precisa. Não precisa. Pode ser Bedate, tá você, bom. sem problema. Tudo que tu já estudou, enfim, e construiu durante a tua trajetória, acho que poucas as vezes a gente tem a oportunidade de olhar para esse outro lado, né? Como santo-angelense, né, nascida, criada, estudei aqui desde, né, enfim, o fundamental, o médio aqui em Santo Ângelo, a gente aprende muito do básico, né, sobre a nossa história na escola. E essa abertura que eu fiz hoje vem muito ao encontro dessa perspectiva justa, né, que a gente aprende e que é muito básica e que é muito daquilo que nos quiseram contar, né, prof? Então, eu fui vendo um pouco da sua história ali, dos seus estudos, e sem dúvida a gente trazer uma outra perspectiva, né, dessa narrativa que a gente está tão acostumado com essa mesma narrativa, né, acho que vai ser muito enriquecedor para nossa conversa. E eu queria começar justamente, a minha primeira pergunta justamente em cima disso, né? Qual que é a narrativa mais comum que a gente está acostumado a ouvir, prof? Então, de fato, assim, historicamente, falando desse tema dos 400 anos, os pesquisadores, os historiadores acabaram se debruçando sobre as fontes que os jesuítas produziram, né? Então é um dos personagens que fez essa história, que tem a sua importância e que nós devemos sim trazer essas informações a partir do olhar deles. Mas aí a pergunta que fica: e os povos indígenas que têm uma tradição oral? E esses povos que não tiveram contemplado a sua versão, a sua visão nessa historiografia? Como que a gente pode, nesse momento atual, que nós temos tantos recursos, que nós vemos
principalmente, assim, eu vou citar aqui o Ariel Ortega, que é um grande realizador indígena de audiovisual, a Patrícia Ferreira, uma professora ali na aldeia de São Miguel das Missões, a Tecoá Coendu, que eles têm produções que nos levam a pensar sobre isso, que tem esse cuidado, mas são poucas as pessoas que conseguem acessar isso. Então, não é que a gente está aqui desmerecendo ou querendo dizer, não, Sim. esqueçam tudo que foi dito, que foi pesquisado. Tudo isso tem o seu valor, Sim. incontestável. Mas vamos trazer um contraponto. É importante esse contraditório. E aí eu gosto muito de destacar assim, que eu estou aqui hoje usando desse meu lugar de fala como uma docente de uma universidade pública federal, como uma pesquisadora, mas que para além disso, eu sinto esse meu compromisso com os povos indígenas, em específico com esse grupo que eu tenho uma proximidade muito maior, que vai para além da questão da pesquisa. Eu sempre gosto de ressaltar, é uma proximidade de uma antropologia engajada, de os conhecer, de circular pelas aldeias, de estar na aldeia, não só ir lá, fazer uma visitinha rápida e ir embora, mas dessa convivência, desse olhar atento, de recebê-los em minha casa, né, deles conhecerem a minha família e desse processo principalmente de escuta, né, de escuta. E eu posso dizer que de todos esses anos, olha, já são quase 20 anos que eu tenho esse contato. A gente sempre está aprendendo, porque o povo Guarani é um povo da palavra, mas é o povo do silêncio, do cuidado com a palavra. E eu ressalto que eu estar aqui hoje é para cumprir esse compromisso, porque se eles me deram essa oportunidade de conhecer, de produzir muitos materiais, eu tenho muito orgulho assim, de dizer que esses materiais, e o primeiro dele eu acredito que esteja aparecendo na câmera, que é o maior, é o marronzinho aqui, esse aqui. Tecoá Coendu Odjedjaucá. É um título que eles escolheram, né? Que é a aldeia ao alvorecer se apresenta. Esse material é uma preciosidade. As pessoas que olham, que pegam, podem dizer, é um livreto, é uma cartilha. O que ele condensa de conhecimento, de sabedoria, e esse despojamento e essa gentileza e essa generosidade, tanto do Ariel, da Patrícia e da comunidade da Coendu, quando lá em 2012 eu fiz esse material, junto com eles tudo, eu quero ressaltar que todas essas publicações são coletivas. Não é uma pessoa, né, uma pesquisadora, uma Tchenhorá, porque eles nos chamam, o homem é Juruá, né, e a mulher é Tchenhorá, que é o não indígena. Não é como muito aconteceu e ainda acontece de você ir até as aldeias, coletar todos esses conhecimentos e fazer as tuas publicações para engordar o teu látex, né? Sim, na academia a gente vê muito sim. isso. Mas esse compromisso é um compromisso de mão dupla, na medida em que todos esses materiais que eu publiquei com eles, que tem as falas deles, as vozes deles, sempre o primeiro objetivo era reverter isso de forma a gerar renda. Ou seja, o Tecoá Coendu Odjedjaucá, que é um livro que eu gostaria muito de reeditar pela preciosidade que ele tem, pelas falas, porque nesse material eles falam sobre a saúde, sobre o que é ser indígena, né? E ele reverteu também para eles. Uma parte desses livros foi repassada para a comunidade, para eles venderem, para eles gerarem renda. E assim todos os outros materiais. O outro material que eu publiquei junto com a comunidade indígena aqui de Santo Ângelo, quando eles estavam ainda no acampamento, também reverteu, e assim por diante, o material audiovisual que a gente faz. Então isso é uma premissa, é uma questão básica que eu coloco para mim, assim, de sempre buscar reverter para as aldeias, gerar renda pela questão de que eles precisam muito, né? E aí, quando pela participação deles nos trabalhos, com certeza, né? Pela autoria, pelo respeito a essa autoria. Então, como é que a gente pode hoje buscar conhecer? Primeira coisa, e eu tenho estado em muitos espaços, em muitos momentos, e tenho destacado isso, que é importante trazer os indígenas para que eles falem. Até eu te indico que nós temos, tanto aqui em Santo Ângelo, pessoas, né, na aldeia que podem vir aqui conversar com você sobre isso. Nós temos o próprio Floriano Romeu, que é o Caraí da comunidade da Tecoá Piauí. Nós temos a Miguelina, que é uma cacica. Nós temos o Anildo, que estuda no Instituto Federal Farroupilha agora também. E também tem o Ariel, que é
essa referência internacional, a Patrícia também, 2 referências internacionais, que por mais que eu esteja aqui, é porque eu vejo isso como um compromisso de fato, né, de respeito e de retorno. Se eu tenho esses espaços, se eu ocupo esses espaços na sala de aula, numa universidade, trabalhando não só com formação de professores, mas eu tenho um componente curricular que eu trabalho, que está em todos os cursos da universidade, que é a história da fronteira sul. Sim. Então não tem como a gente não falar sobre isso. Mas para além de eu falar e das outras pessoas também buscarem ter essa responsabilidade, esse cuidado, e essa ética profissional, eu entendo que nada é melhor do que eles, né? Então, com hoje certeza. Eu estou aqui, mas isso não quer dizer que eu os substitua, né? Sim, entendo isso. Sim. E jamais eu vou querer isso. E essa conversa, prof, já está mais que marcada para este mês, tá? Então, tá. Com certeza. Aí. Ótimo, ótimo. E aí é isso, assim, ó. Você usou muito bem o Jacques Legoff, né? Eu gosto muito dele, usei ele muitíssimo na minha dissertação, que é sobre educação patrimonial e sobre essa discussão de memória. Então, hoje, quando a gente fala dos 400 anos, ao falar dessas memórias que ficaram, que foram sendo alimentadas cotidianamente, a gente tem que pensar do que foi esquecido. Então, existem várias versões, várias perspectivas e nós temos que trazer isso, né? Por exemplo, tem uma coisa que é muito difundida, que as pessoas usam muito, e que nós precisamos entender que existe uma outra percepção a respeito disso, que é dizer que esses guaranis que nós temos hoje, no caso, os Mbiá Guarani, que eles não são descendentes daqueles que estiveram no espaço reducional. Se usa muito isso. E eu, por uma questão ética, novamente, vou dizer o que, a partir desse convívio, desse contato, dessa observação participante mesmo, né? Dessa imersão nas aldeias, o que eu tenho escutado deles. Eu vou trazer como se eu abrisse aspas, né? O que eles dizem, que eles sempre estiveram aqui, né? Que eles sim são descendentes desses que construíram o que hoje são ruínas, esses remanescentes arquitetônicos, que houve esse contato e por isso a maior prova disso, que é importante as pessoas buscarem documentos. Nós de Uruá, Tinhorá, gostamos muito do papel. Os indígenas dizem, vocês precisam tudo no papel, tudo, né? Comprovadinho. Nós temos tudo na memória, né? Que nós tivemos há pouco tempo todo um processo que o IPHAN coordenou, que foi justamente esse inventário do patrimônio imaterial. E isso vai desembocar, né, dos indígenas, isso vai desembocar numa série de relatos, de depoimentos, de registros muito importantes que levam a declarar a Tava, que é o nome que Tava em Guarani significa ruínas, né? Seria ruínas. Então, Tava como um patrimônio cultural dos Mbiá-Guarani. Então, eles, as pessoas escutaram eles, as pessoas escutaram os mais velhos, os Tcheramõe, como eles dizem, as Tchejari. O Ariel e a Pátria fizeram um filme maravilhoso que eu recomendo que as pessoas assistam. Ele tem uma versão mais enxuta, que o IPHAN liberou, está liberado no YouTube, do Tava, Casa de Pedra. E o Ariel e a Patrícia, eles percorrem várias aldeias, porque o povo guarani não está só aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele está no que, para nós, essas fronteiras que para eles não existem, né? Isso tudo historicamente é um território que eles habitaram e habitam. Então, eles foram para a Argentina, não conseguiram ir ao Paraguai porque a verba foi curta. Mas eles foram para o Rio de Janeiro, eles estiveram em São Paulo, porque o povo guarani ele está no Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo. E eles escutaram os mais velhos. E as versões, a pergunta era, o que eles falam sobre essa Tava, sobre essas ruínas? O que era contado e foi sendo passado de geração para geração? E eles dizem, sim, que eles estiveram presentes, eles vivenciaram essa experiência. É até interessante ver o depoimento de um ancião que ele diz assim, ó, olha, a gente esteve nas reduções e a gente enganava os jesuítas. A gente dizia que nós estávamos, né, nos convertendo, que acreditávamos em Jesus, mas nós nunca, jamais abandonamos as nossas crenças. Sim. E aí eu tô lembrando aqui um pouco do meu colega querido, uma pessoa assim maravilhosa, que é o Arthur Barcelos, que esteve aqui conosco, né? E a gente precisa entender essas perspectivas, né? E perceber que
Para se protegerem, foi também um acordo, a gente tem que entender que foi um acordo, tirar um pouco essa ideia assim, que as pessoas colocam como se eles fossem umas marionetezinhas, né? O povo Guarani, isso da fala do Ariel, assim, eu estou lembrando ele dizer que nós somos o povo que consegue se adaptar para sobreviver. Para sobreviver. E era uma questão de sobrevivência naquele período. Eles estavam literalmente, Dani, entre a cruz e a espada. Sim. Imaginemos nós aqui numa situação que alguém vem e invade a nossa cidade. E vem e diz que nada do que nós temos é o correto, tudo tem que ser mudado, que as nossas crenças são crenças do demônio. Então, essa pressão dos bandeirantes, isso é muito grave. Alguém que invade, que mata, que leva as famílias escravizadas para serem vendidas como escravas lá em São Paulo, para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, eles estavam entre diferentes frentes, né? E o jesuíta chega com essa proposta de que eles sejam reduzidos, né, em espaços, saiam da mata e venham para espaços delimitados, com um número X, né? Porque quando crescia muito o número de famílias, de uma redução, fundava-se outra. E garante que eles terão proteção, que eles não precisarão trabalhar, não precisarão ser escravizados. No entanto, a gente tem que pensar, e tem coisas que me incomodam e fazem com que eu, como historiadora e como antropóloga, pense nessas situações, né? Buenas, eles tiveram essa proteção, mas o espaço da redução, pensa nós aqui, se colocassem nós, confinassem nós num outro espaço, reduzisse, né? E a gente tivesse toda uma disciplina, porque a Companhia de Jesus foi criada por um militar, Inácio de Loyola, então tem toda uma disciplina. Então, a gente tem que pensar também que foram 150 anos, mas nos primeiros anos, isso a gente tem que ter presente, eles resistiram, teve resistência, eles não aceitaram pacificamente. Está aí o exemplo do Inheçu. Essas histórias que eu acredito que a gente deva trazer, e tem um grupo aí de inheçuanos que vem fazendo eventos e trazendo essa memória, essas memórias subterrâneas. Essa parte que ficou de fora da história que a gente conhece, né? Porque tanto a história como a memória é um espaço de poder, né? Exato, de luta. O que eu vou deixar? Que monumento que eu vou fazer? De que forma essa história será contada? Sim. Quais os documentos que eu escolho? Então, o Inheçu representa justamente essa primeira fase, que é o que os 400 anos nos reportam, porque os 400 anos falam de 3 de maio de 1626, o padre Roque Gonzalez atravessando o Rio Uruguai e fundando a primeira redução, a São Nicolau de Piratini, que não era no mesmo local da atual São Nicolau. Então veja como a gente faz construções, exato, né? Essa São Nicolau, ela é do segundo período, né? Então não é no mesmo lugar. Sim. E aí, nesse período, a gente tem que pensar que quem é que é o primeiro atingido? É o líder espiritual das reduções, que chamavam de pajé, né? Hoje a gente diz caraí. Essa liderança vai ser muito atacada. Você pode pegar os relatos do padre Antônio Ruiz de Montoya, os relatos do padre Sepp, de como eles tratavam essas pessoas. Eles tratavam esses pajés, esses caraís, como verdadeiros representantes do demônio. E aí eu gosto muito de contar algo, eu estou vendo ali o nosso livro sobre a carijada, que é a erva mate, que é esse costume, que é esse patrimônio cultural nosso aqui do Rio Grande do Sul. Ela é de origem indígena, eles já cultivavam e já consumiam. E olha que interessante, o padre jesuíta, na época, ele não tinha acesso às redes como nós, senão nós teríamos fake news. Os padres jesuítas fariam, né, fake news contra os pajés. Então, o que ele olha e vê assim, olha, essa bebida, que é um alimento, né, essa bebida que é sagrada, ainda hoje ela é sagrada para o povo guarani, ela é usada pelos pajés nos seus rituais, né? Nos seus rituais para ele entrar num processo todo de concentração e de conexão com as suas divindades. Então, se ele usa a erva mate para isso, a erva mate também é um elemento do diabo. E o que nós vamos fazer? Vamos proibir o uso da erva mate. A erva mate foi proibida, o seu uso foi proibido. Ela é retomada porque vem toda a questão que até hoje, né, a questão econômica é forte,
ela começa a se Ela transformar num produto de exportação e também pela questão do trabalho, Sim. porque observavam que os indígenas, quando tomavam, né, consumiam essa erva, Sim, ficavam mais dispostos para o trabalho. Como né? a gente fica até hoje, né, É Prof? verdade. Prof, agora são 13h25. Já. Eu vou chamar o nosso intervalo. Eu não queria atrapalhar, porque eu estava achando ótimo aí sua linha de raciocínio. Mas a gente vai fazer uma pausinha rápida aqui no cafezinho agora com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar, Fena Soja 2026. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Você sabe a diferença entre esgoto cloacal e drenagem pluvial? O esgoto cloacal é aquele que vem de casas e estabelecimentos, como água do banheiro, da pia ou da lavanderia. Esse sistema é operado pela Corsã, que faz a coleta e o tratamento. Já a drenagem pluvial é a rede que recebe água da chuva, captada pelas bocas de lobo nas ruas. Esse sistema é responsabilidade do poder público municipal. Misturar essas duas redes pode causar alagamentos e problemas no funcionamento do sistema de esgoto. Por isso, cada rede tem sua função específica. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Está chegando a Fena Soja 2026. A feira que conecta a indústria, o comércio, o agronegócio, empreendedorismo, máquinas e implementos agrícolas, a gastronomia e diversos shows nacionais. De 1º a 10 de maio em Santa Rosa, com entrada gratuita. Fena Soja 2026. Nosso ouro vem do campo. Patrocínio Sicredi, Copperluz, Quertem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan e Sulnet. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h30 e a gente está de volta aqui com o nosso Cafezinho Missioneiro, hoje falando sobre memória, história e identidade das missões, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e Fena Soja 2026. Prof, por que a gente trabalha ainda, a gente vive com essa ideia de que os povos indígenas, eles pertencem ao passado, eles estão num lugar lá atrás, assim, quando no fundo
né? A gente sabe que a nossa realidade é outra, né? A gente vive outra realidade. Talvez ela seja um pouco transparente para alguns, né? Invisível para alguns, mas a gente sabe a realidade que a gente vive. Por que a gente tem essa perspectiva errada, na minha opinião? Ótima pergunta, Dani. Isso são os processos de construção da história. Quem de fato escreve a história, né? Eu gosto muito daquele poema do Brecht, que ele fala de que quem você conta os reis, mas quem é que fez o banquete, quem é que cozinhou, né? E é muito nesse sentido, assim, quem teve o poder de escrever, e aí, falando dos jesuítas, no final das contas, são as cartas que eles enviavam, os documentos, os relatos a partir da visão deles e do que eles acreditavam. Porque eles tinham suas crenças e vieram para cá e passaram por diversas situações, como é o caso do Padre Roque, né, dos 3 santos mártires, enfim. Mas essa ideia do indígena congelado no passado, eu vejo muito... Eu lembro aqui agora de uma figura muito importante, que é um pensador indígena, né? O Verapotã. O Verapotã, ele é cacique hoje lá em São Gabriel, numa retomada, numa aldeia em São Gabriel, né? Um município onde aconteceu, historicamente, a Batalha de Caiboaté e onde o Sepete Araju foi morto, né? Então, o Verapotã, ele nos coloca a seguinte indagação: parece que o indígena só tem valor quando ele morre. Então, assim, as pessoas gostam muito de usar a figura do Sepete Araju. Nós temos monumentos, nomes de ruas, referências. Mas é enquanto ele está lá no passado, esse herói que está morto e que não vai nos incomodar. Mas o indígena que circula pelas cidades, né, que vende o seu artesanato porque foi o que lhes restou, porque eles não têm mais aquelas condições que os seus antepassados tinham para viver da coleta, para viver da sua agricultura, da sua produção, do seu modo de ser, do seu Ianderecó. Vamos olhar aqui para o Rio Grande do Sul, vamos olhar aqui perto. Quem conhece a aldeia aqui em Santo Ângelo sabe do que eu estou falando, do pouco espaço que eles têm. Mas parece que quando as pessoas olham para esses indígenas de hoje, isso as incomoda. E aí ela não considera indígena. E aí vem várias coisas absurdas que a gente escuta, né? Que eles não são mais indígenas porque eles vestem roupas como nós, que eles usam celular. Ora, imagina, né? O Ariel faz cinema e vai para o exterior, vai para a Europa, foi premiado na China, em vários lugares do mundo. Então ele não é mais indígena. E é isso que eles reiteradamente afirmam, né? Que eles seguem sendo indígenas, eles mantêm a sua língua, mas como eu disse no outro bloco, né? E eles têm uma capacidade muito bacana, assim, de se adaptar é uma questão de sobrevivência. Então, aquele acordo que fizeram, porque alguns aceitam o projeto da redução. Sim. Com tudo que isso implica, mas a gente tem que entender, e isso um antropólogo que eu admiro muito, que é o professor José Otávio Catafesto Catafesto de Souza, da URGS, ele sempre dizia nas nossas aulas, é que a gente não pode imaginar que o Guarani que estava na mata, os Monteses, que as pessoas dizem que o Imbiá é aquele que ficou lá na mata e não aceitou o projeto reducional, que ele não manteve contato com aquele Guarani que estava nas aldeias. Eles estabeleciam conexões, e muitos desses indígenas que estavam dentro da redução, e claro que o padre não vai ficar contando isso a todo tempo, mas a gente lê nas entrelinhas e em alguns momentos aparece que eles retornavam, que eles não queriam aquilo. Eu falei do Inheçu no bloco anterior. O Inheçu, durante muito tempo a história escreveu o Inheçu como? Qual é a leitura que a gente fazia? O cara era um demônio, né? O que ele fez? E claro que eu sou totalmente contrária à violência, né? O que aconteceu com os 3 padres. Mas a gente tem que pensar, isso é uma resposta e uma maneira de ele dizer assim, nós não queremos o batismo, nós não queremos mudar os nossos costumes, nós queremos continuar com as nossas divindades, com as nossas conexões, com os nossos rituais, usando o nosso petinguá. E aí eu quero fazer um parênteses, eu gosto de fazer, que o que a gente usa, né, a gente pode, é uma forma também politicamente da gente se posicionar. E eu recomendo, eu indico, eu quero usar esse espaço para dizer para as pessoas: consumam artesanato Guarani, compre. Vocês não vão ver eu estar usando coisas assim, de ouro, sei lá o quê. Eu consumo isso porque isso está entranhado em mim, é realmente uma prática. Então, isso é simbólico. Hoje eu estou com um brinco que é
um pilão, que representa essa questão da erva mate, que é de origem indígena, que é uma planta sagrada para eles, e eu estou com um petinguá na minha orelha, isso tudo feito por eles, que é o cachimbo, que é essa maneira de você se conectar, né, a fumaça com as suas divindades. Então, as escolas hoje, eu entendo a dificuldade, porque pensa bem, Dani, hoje nós temos muitas oportunidades. A própria internet nos oferece assim, eu vou lá, eu clico, eu boto Ariel Ortega, eu consigo acessar falas do Ariel, né? Entrevistas, eventos, a Patrícia, eu consigo acessar os filmes deles. Quando eu tive a minha formação, eu não tinha acesso a isso. Sim. E nem mesmo na universidade. Hoje a gente busca dentro da universidade, nesses processos de formação geral e humanística, trazer indígenas, trazer essas pessoas, para que não fiquem os outros, os pesquisadores, né, os doutores, ou sei lá o quê, né, falando sobre eles. Podem falar, sim, devem usar esse lugar de fala. Mas nada mais rico do que eles. Falando, né, então, assim, eu entendo, eu sou professora, como dizem lá do chão da escola, eu fui professora durante muitos anos da educação básica. Eu me orgulho muito de ter passado por uma experiência de trabalhar no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, tanto numa universidade privada, como hoje numa universidade pública. E também de ter tido a felicidade de, nesses processos, trabalhar no Museu Municipal. Então, eu estava na sala de aula, mas eu também recebia os estudantes no espaço do museu. E esses espaços são privilegiados e também são espaços de poder. Sim. O que é que a gente conta dentro desses lugares? O que nós temos exposto lá? Quem decide o que vai ser exposto, ser contado? Então, hoje, o que eu indicaria para os professores? Busquem material. Eu sei que é muita sobrecarga, é muita coisa jogada para a escola. É tudo. Sim. Que é projeto é para a escola. Mas como que eu entendo a importância de a gente discutir os 400 anos? Eu entendo como nós parando para pensar assim, as reduções como um espaço da diversidade. Que diversidade é essa? Até para a gente questionar. Bom, o jesuíta é um homem do seu tempo e ele vai condenar as práticas dos indígenas, a poligamia, as próprias festas, mas que a gente possa olhar para isso e pensar assim, e hoje, como é que eu respeito essa diversidade linguística, essa diversidade religiosa, justamente combater a visão etnocêntrica. Nós não podemos acreditar que tudo gira em torno do nosso umbigo, por Sim. favor, que a religião correta é a minha, que é a minha cultura, o meu modo de vestir, o meu modo de ver. Os indígenas hoje, falando do povo guarani, eles mantêm a sua língua, o Umbiá-Guarani. Além disso, gosto de destacar, eles falam outras línguas. Tem pessoas que têm um preconceito, um olhar assim, né? De, eles, olha só como eles estão. De superioridade. Né? De superioridade. Eles falam o Umbiá, né, Guarani, eles tiveram que aprender o português, eles falam o espanhol, eles falam o Guarani do Paraguai. Então, veja só, eu gosto de trazer esses materiais, porque aqui o último material que aparece, que é esse maiorzinho aqui, é um material que a gente fez com professores indígenas de escolas Umbiá-Guarani. E é um material com algumas palavras em Guarani e em português, para eles alfabetizarem, mas também essa coisa de manter a sua língua. Então, como que a gente pode rever essa história? Não jogando o bebê com a água tudo fora, né? Não vou negar a história que os jesuítas trouxeram, mas também eu vou contrapor essa história com essas pessoas que foram invisibilizadas. Sim. Né? Então, para a gente não colocar o indígena congelado no passado, as pessoas gostam muito de enaltecer esse indígena do passado, né? Esse Guarani lá da Guerra Guaranítica, do Som e Luz, mas quando eles veem esse indígena vendendo o seu artesanato, eles nem sequer olham para essas pessoas. E isso é uma fala do Anildo uma vez, ele disse, Sim. olha o que eu senti, eu estava aqui na frente da catedral, nós estávamos aqui vendendo, e as pessoas passam como se nós não existíssemos, Sim. como se nós fôssemos invisíveis. Então, gente, vamos consumir, vamos comprar esse artesanato. Eles dizem que o Yanderu ensinou eles a fazer esse artesanato porque ele sabia que eles iriam precisar. E é a base da fonte de renda Sim. deles. Nós temos um filme que está disponível na internet. Se vocês procurarem pelo meu nome lá, vocês vão encontrar esse filme, que foi feito com o Ariel, com a Patrícia, lá na Coendiu, que fala sobre todo esse processo desde o início, quando eles vão colher o material, a matéria-prima,
na mata, até o bichinho pronto. Então, assim, ó, o que isso tem a ver com os 400 anos? Tem a ver com essa pergunta que você me fez. Os indígenas não ficaram congelados no tempo. Eles seguem contando essa história desse passado. Eles seguem dizendo que esse lugar, a Tava, é um lugar especial para eles, que os seus antepassados trabalharam ali. E tem versões diversas mesmo entre eles. Isso é importante eu destacar. Sim. Tem alguns que veem esse período reducional, essa experiência das missões, a gente tem que falar sobre isso, né? Trazer essas falas deles, de que foi um período que eles foram escravizados, que não foi um período bom. Enquanto tem outros indígenas que dizem, não, ali é um lugar sagrado, ali os nossos antepassados conseguiram levantar aquelas pedras porque eles alcançaram um nível de espiritualidade que eles não sentiam aquele peso. Então a gente tem que entender que mesmo entre o povo Guarani existem várias perspectivas, várias versões, e a gente tem que respeitar e não só enaltecer um lado. É isso que eu quero colocar aqui hoje, né? A gente tem que olhar nas entrelinhas, pensar, como eu disse, é o espaço da diversidade para a gente pensar hoje. Se naquele período a gente fala muito em Guarani, mas não foram só os Guaranis que estiveram dentro das reduções. Nós tivemos o povo Caingangue, nós tivemos charruas, né? Então a gente tem que pensar que eram outros povos ali. E trazer isso para hoje e olhar e perguntar assim, bom, como é que eu posso, a partir daquela experiência, hoje, nessa nossa aldeia, nessa nossa grande comunidade, me relacionar com o outro sem querer eliminá-lo. Porque ele é diferente, sem tratá-lo com superioridade, né, com desprezo, de uma forma pejorativa, mas contemplando todo o valor que tem. Então, o que a gente diz sempre? Se eles trabalharam, tem que ter minimamente um reconhecimento, porque o turismo, se a gente fala tanto em turismo, e isso é fundamental falar, mas em que medida o turismo vai dar retorno para esses indígenas? E não é só em um momento convidar eles para cantarem, mas é ter esse olhar frequente para essas comunidades. Atento, né? Para essa comunidade. Por que eles chegaram a essa situação? Porque eles foram perdendo as suas terras. Exato. Quantas terras demarcadas nós temos hoje no Rio Grande do Sul, né? Então, pensar todos esses pontos. Eu concordo muito com a senhora, e principalmente quando a gente fala de turismo, prof. Eles, na minha opinião, na minha visão, e foi enquanto diretora de inovação da prefeitura também, foi o que eu sempre defendi. Eles precisam estar no centro desse processo. É a partir deles que as coisas deveriam, né, acontecer. Enfim, a gente conversou um pouquinho disso também no intervalo. E eu vou chamar o nosso próximo intervalo. Agora são 13h43. A gente segue com o nosso cafezinho, com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e Fena Soja 2026. Fica com a gente que ainda tem mais. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar.
Está chegando a FenaSoja 2026. A feira que conecta a indústria, o comércio, o agronegócio, empreendedorismo, máquinas e implementos agrícolas, a gastronomia e diversos shows nacionais. De 1º a 10 de maio em Santa Rosa, com entrada gratuita. FenaSoja 2026. Nosso ouro vem do campo. Patrocínio Sicredi, Copperluz, Quer Tem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan e Sulnet. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48, a gente está de volta aqui com o nosso último bloco do Cafezinho. Hoje falando sobre história, memória, identidade missioneira, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e FenaSoja 2026. Prof. Bedati, a forma como a gente conta a história, ela influencia diretamente na identidade da nossa região, né? Enfim, da região onde a história é contada, neste caso falando da nossa, diretamente da nossa. Tu entende que existe esse distanciamento ainda em relação à nossa própria história quando a gente traz isso para o contexto de sala de aula e se sim, de que forma que a senhora entende que a gente pode melhorar essa aproximação para que a gente chegue eu sempre uso a palavra pertencimento porque eu acho que é ela mesma que a gente tem que usar e que eu acho que ele não acontece ainda como um todo. Eu acho que a gente precisa avançar muito nessa questão do pertencer. Nós somos muito bairristas, mas pertencemos muito pouco ainda, né? Acho que tem um grande caminho aí a ser trilhado. De que forma que isso pode considerar que a gente aumente esse nosso nível de pertencimento às nossas histórias, à nossa história, às nossas raízes, dentro da educação? Ótimo. De fato, assim, existe sim ainda um distanciamento. Neste ano nós temos então essa possibilidade, 400 anos sim, pipocando em tudo que é canto, então todos somos chamados e chamadas a pensarmos sobre isso. De que forma que a gente pode mudar um pouco esse quadro, né? Buscando justamente essas informações, buscando esses materiais, porque assim, não é simplesmente o fato de eu decorar datas ou fatos, não é simplesmente, mas o que me interessa algo que aconteceu há 400 anos? Sim. Eu quero dizer que quando a gente compreende, eu sou suspeita para falar, porque eu sou historiadora, mas assim, eu sempre coloco isso para os meus alunos. Quando a gente compreende as dimensões e as possibilidades que a história nos apresenta, gente, é uma virada de chave. Porque assim, se eu entender que esses 400 anos, que aconteceu naquela época foi uma disputa por territórios, foi uma disputa econômica, ou seja, Espanha vem e domina esse território. O que nós somos hoje, o que é o Rio Grande do Sul, isso não pertencia ao lado português. Uhum. Então, entender esse processo de invasão, que não foi descoberta, acho que isso já está ultrapassado. Começa por aí, né? Começa por aí, né? Não vamos usar o termo descoberta. Então, quando eu entendo que naquela época era Portugal e Espanha, eram as duas grandes potências, eu posso transpor isso para a atualidade. Essa é a chave. Uhum. Para a gente entender que não é ficar preso ao passado pelo passado, mas esse passado nos ajuda a entender também esse presente e vislumbrar também nos dá ferramentas para esse futuro, porque hoje ainda a gente tem guerras, a gente tem invasões, a gente tem povos que estão sendo passando por um genocídio, né? Estão sendo eliminados de uma forma brutal. Sim. Haja vista a Palestina, uhum, né? O povo palestino, viva a Palestina, né? A Palestina resiste. Então, assim, eu tenho que entender que aquilo que aconteceu lá não foram só flores. Eu posso cantar isso, e isso é muito cantado, e tem poemas, e tem literatura sobre isso, mas
a gente tem que pensar isso de uma maneira crítica. Foi uma invasão, os indígenas estavam entre a cruz e a espada, eles estavam sendo ameaçados de serem escravizados e eles aceitam essa proposta, fazem esse pacto com os jesuítas, mas ali dentro eles têm que cumprir regras, eles têm que cumprir dentro desse acordo as questões de serem batizados, existia todo um processo de vigilância, existia um castigo, existiram pessoas que não quiseram, que saíram, que não ficaram nessas reduções, que é claro que quando a gente olha para esse tempo de 150 anos, os primeiros, eles resistiram, daí as próximas gerações que vão nascendo e nascem nesse espaço, é o espaço que elas conhecem, né? E é um espaço onde, aí também para valorizar esses indígenas, olha o que eles fizeram, olha o trabalho, olha o que eles construíram, que eles faziam instrumentos musicais, e aí é uma coisinha sutil de não dizer assim, os padres é que fizeram tudo. Os padres orientaram, mas eles estavam lá esculpindo a imaginária, eles estavam lá plantando, semeando, eles estavam lá nas estâncias, trabalhando nas estâncias, nos ervais, eles estavam lá fabricando os instrumentos. A mão na massa era indígena. E muito trabalho, não é simples. Você imagina, você não ia ir numa loja e comprava uma telha, é fazer a telha. É construir as casas, mas tudo isso tinha um rigor, tinha uma disciplina. O que isso nos auxilia hoje, né? Nos auxilia a compreender os processos e a sociedade, as relações na sociedade, as relações econômicas, as relações políticas, porque sim, o padre jesuíta veio e quem é que ele procurou para cooptar para o seu projeto? É o cacique. O cacique vai ter o título de dom, os filhos do cacique vão ter acesso à escola. De hierarquia para hierarquia. A questão do poder e de como, entendendo essa questão da reciprocidade, que é algo muito forte na cultura guarani, ele vai chamar eles para si e vai combater o pajé, né, o caraí. Então, o que a gente pode vislumbrar a partir disso é pensar, entender que não existe uma única versão da história, que a gente tem que estar alerta, atento e forte, é preciso estar atento e forte, né? Para o que nos contam, para o que nos dizem, cuidar para não olhar para esse indígena congelado no passado e pensar que só é válido aquele que viveu e que morreu, que está mortinho, não vai me incomodar, porque esse indígena que é o descendente daqueles, ou que é parente daqueles, ele circula, ele precisa de um espaço para estar vendendo o seu artesanato, ele precisa se alimentar, ele precisa de terras para plantar o seu milho tradicional, cultivar a sua erva mate, fazer o seu batismo tradicional, ter a sua casa de oração, e aí entra outra coisa. E eles têm, todos os povos indígenas, todas as pessoas têm direito a ter as suas práticas religiosas, respeitar isso. Eu ia dizer agora, e ter a sua história de fato respeitada. Exato, a sua história e a sua cultura, o seu ianderecô, como eles dizem. Olha, aprendi não, né? Mas ouvi tanta palavra que eu nem imaginava que existisse. Prof, agora são 13h53. Eu queria... tava tão bom, passar tão rápido, né? Queria que tu deixasse uma mensagem, tá? Para os santo-angelenses que nos ouvem. Na verdade, assim, a gente tem gente de São Miguel nos ouvindo, a gente tem uma região inteira nos ouvindo, né? Que também faz parte dos 400 anos. Queria que tu deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, que vivem aqui, mas não se reconhecem nessa história, ou não reconhecem ainda, né, a versão totalitária da história. Olha, primeira coisa, dizer assim, escutem os povos indígenas, né? Escutem, dialoguem. É importante a gente fazer isso. Não considerar que a nossa versão é a única válida e verdadeira, que existem outras possibilidades, outras histórias que são possíveis. Então, nesses processos de reescrita da história, assistam cinema indígena, busquem, por exemplo, o filme Tava, o filme Duas Aldeias, Uma Caminhada, que também é do Ariel e da Patrícia, que, para quem não consegue ir visitar uma aldeia, esse material disponibiliza, propõe que a gente conheça ela, para a gente não ficar falando bobagens por aí, né? Tem tanta coisa que a gente escuta que é um absurdo em pleno século XXI. E nessa questão da identidade, do pertencimento, é reconhecer que assim, foi uma experiência inegável, uma experiência sui generis, que é reconhecida mundialmente. Então, daqui a pouco, o que eu estou fazendo aqui, né? Como que eu posso me apropriar de tudo isso e no que isso muda a minha vida?
para além da questão econômica, que é importante, para a questão do desenvolvimento, para a questão do turismo, mas principalmente agora o meu olhar de educadora na educação, que a gente possa nas escolas, e não é só a professora de história, a gente pode trabalhar com teatro, a gente pode trabalhar com a literatura, a gente pode trabalhar nas ciências com esse encontro de conhecimentos, o conhecimento que o jesuíta traz da Europa, mas o conhecimento que o indígena tinha aqui das ervas medicinais, das plantas e de tudo mais. Então, são vários encontros. Falar desse encontro e que nós somos o resultado desses encontros, dessas negociações e de todos esses processos, e seguir valorizando os povos indígenas, né? O povo Guarani. Olhar para o povo Guarani com respeito, com muito respeito, e também com essa questão assim de cada vez mais perceber que nós não vivemos só, que a gente depende uns dos outros, né? Essa coisa do coletivo que é tão falado das missões, essa ideia do mutirão, do putirão, isso é uma ideia que vem dos povos indígenas, do povo Guarani. Então é isso, acho que pensar muito no respeito à diversidade, é nisso que eu tenho pautado a minha prática, tanto nos espaços educacionais, como em todos os espaços que eu ocupo, o respeito a todas as diversidades. Perfeito. Prof. Benatti, muito, muito obrigada por essa conversa tão necessária. Meu reforço aqui, né, a importância dos educadores, principalmente dos pesquisadores, né, que nos permitem aí este legado tão necessário também, né, para que as futuras gerações saibam contar a sua história, que a gente siga sabendo de onde a gente veio, né, e o que a gente espera do nosso futuro. Obrigada de coração. Obrigada. Vou agradecer em Guarani, Raiveté. É muito legal. Hoje a gente falou sobre história, mas principalmente sobre memória, sobre entender que aquilo que a gente lembra e também aquilo que a gente esquece ajuda a construir quem nós somos. E talvez o grande convite seja esse, olhar para as missões não só como passado, mas como algo vivo, presente e em constante construção. E já que a gente está entrando aí num feriadão, fica também aqui a oportunidade de viver essa experiência de forma mais próxima. Nosso destaque aqui é o nosso parceiro Tenondé Parque Hotel. Viver as missões começa por aqui. Um espaço que conecta conforto, cultura e experiência, perfeito para quem quer aproveitar aí o feriado e se reconectar com a nossa região. E para quem quer aproveitar também os sabores, o Ikigai Sushi Bar está com um combo promocional especial agora da Semana Santa, nos dias 13 e 4. É uma ótima opção aí para reunir, celebrar e viver os bons momentos. Passa no Ikigai e cometa o seu peixinho da Semana Santa. Nosso agradecimento também aos parceiros que caminham junto conosco aqui todos os dias: Corsã, Sicredi, Clínica Com, FenaSoja 2026. Um beijo no coração, amanhã tem mais cafezinho e um bom feriado para vocês. Tchau, tchau.